Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui. Hoje eu resolvi não aparecer, mas eu estou aqui, tá? Falando com vocês. E hoje nós iremos dar o pontapé inicial nas aulas de redação. Nós até então trabalhamos com muito afinco com a questão da literatura, mas encontramos um tempo também para abraçar a redação, coisa que é extremamente importante. Mesmo em época de pandemia, nós não podemos esquecer da importância da redação em si, certo? Mesmo diante dessas constantes inconveniências que nós estamos vivendo, né, época de pandemia, nós iremos ter o Enem 2020, certo? É uma incerteza ainda haver o Enem 2021, então nós temos que cada vez mais apostar as nossas fichas nessa questão que é mega importante nas aulas de redação, tá? Então hoje eu preparei para vocês a primeira parte de um mini curso onde nós iremos realmente tratar, abordar de como se elabora uma redação, trazendo fragmentos, trazendo exemplos bem fiéis, bem fidedignos para vocês, tá? Então eu gostaria muito que você assistisse essa aula até o final, vou tentar não ser muito longo, tá certo? Então hoje, nesse mini curso, nós iremos trabalhar a parte apresentativa, a parte introdutória do texto dissertativo argumentativo, também chamado de TDA, carinhosamente, tá certo? Então hoje eu trago para vocês 6 maneiras de se trabalhar a redação dentro da sua Constituição, e em 3 aulas a gente vai esmiuçar qual seria a maneira mais fácil, mais ágil de se constituir o texto. Até porque muitos alunos chegam até mim com essa dúvida: professor, eu não sei dar o pontapé inicial na hora de se constituir a minha redação, eu tenho dificuldade muito grande. Então a dica que eu dou: atente-se a esta aula, não deixe de assisti-la até o final, tá? E lembre, a análise dos textos motivadores dentro da proposta que é dada é extremamente importante, tá certo? Então um tipo de construção introdutória do TDA muito importante é uma introdução com citação. Então assim, se você conhecer uma citação relevante e relacionada ao tema, você pode usá-la como gancho para começar seu texto, nada impede, tá certo? E aí logo na sequência eu trago um exemplo para vocês sobre o tema Desafios da Educação no Brasil do século XXI. E aí eu trago para vocês um fragmento, certo? Essa parte que está em negrito é a citação, no caso a introdução, utilizando-se a questão da citação, que diz o seguinte: o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se que a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então a gente percebe que nessa primeira frase, né, nesse primeiro tópico frasal, que abre o meu parágrafo, eu já cuido logo de trazer uma citação muito relevante, dessa vez falando sobre o pedagogo, né, mais importante, o estudioso da educação mais importante da nossa nação, que é Paulo Freire, tá? Então, trago uma citação, coloco entre aspas, porque é tal qual a citação que é feita em uma das obras, em um dos livros escritos pelo Paulo Freire, tá certo? Agora, se você fizer uma citação que não seja tal qual aquela que você leu num livro, viu num filme, enfim, você não lembra, mas se recorda mais ou menos como é, você deixa bem claro no texto que, de acordo com o pensamento freudiano, né, de Sigmund Freud, a vírgula, aí você adapta essa questão e retira as aspas, porque agora não é mais uma citação fiel, fidedigna, como aquela que você viu em algum momento, tá certo? Mas se a citação for tal qual a que você está falando, trabalhando, tem que se colocar as aspas, tá certo? Abri-las e também fechá-las. E aí, dando continuidade a essa questão dos tipos de introdução, nós agora temos uma introdução também
bastante abordada pelos estudantes, que é uma citação por definição, que é outra forma bastante fácil e interessante de se iniciar o seu texto, fazendo uma definição acerca do tema, ou seja, explicando o assunto propriamente dito. E aí eu trago dessa vez um fragmento, mas dessa vez falando do tema sedentarismo, o grande mal do século. Todo mundo sabe que o sedentarismo, né? Muita gente deixa de praticar atividade física, acaba que lidando com alguns problemas de saúde devido a essa não prática, também de se pensar na prática de esporte, tá certo? Então eu trago a seguinte definição para vocês. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são alguns dos que podem aparecer como consequência desse mau hábito. Então eu trago para vocês um fragmento de um parágrafo introdutório. Dessa vez, na abertura, a gente percebe que não mais eu utilizei a citação, e sim, muito claramente, a definição. Eu trago o conceito básico do que seja um indivíduo sedentário. Eu não falo de forma nenhuma o que é de fato o sedentarismo, mas já dá para eu saber do que se trata o sedentarismo quando eu falo o significado do vocábulo sedentário, tá certo? Então, a prática de se utilizar a definição como fator constituinte da minha introdução também é de grande valia. Muitos alunos tiram notas excepcionais utilizando essa prática metodológica de se fazer esse tipo de introdução, tá ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a exemplificação. E aí, pessoal, tivemos um probleminha técnico, mas já foi resolvido, tá? Então, o terceiro tipo de introdução que os meninos gostam muito de utilizar, que também oferecem notas altíssimas na análise da redação, é a questão de se construir uma introdução por exemplificação. Que neste caso você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo. Você pode também utilizar algum conhecimento de mundo que diz respeito ao tema. Por exemplo, eu trago para vocês o seguinte fragmento. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo, enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Nesse caso, a gente abordou a continuidade, né, o mesmo tema passado, no caso sedentarismo, e dessa vez eu utilizei uma introdução por exemplificação, onde eu coloco, de fato, o exemplo trazido pela lei, pela Constituição Federal de 1988, fazendo jus, né, essa questão do sedentarismo, certo? Trazendo a importância da saúde, que eu traço esse paralelo com a questão do sedentarismo. Então, nada impede de eu também utilizar esse aporte como tipo de redação em si, tá certo? Então nós temos aqui a quarta modalidade, que dessa vez nós vamos trabalhar uma forma que muitos de vocês adoram. Talvez seja a preferida de vocês, que é trabalhar por meio da questão da alusão histórica. Trazendo a ajuda da filosofia, da sociologia, do senso comum de vocês, conhecimento de mundo, bagagem adquirida, tá? Então é uma outra modalidade, é uma outra tipologia de construção de introdução muito utilizada pelos estudantes, essa por meio da chamada alusão histórica. Como eu falei para vocês, esse é mais um dos modelos de introdução para a redação e um dos mais utilizados, né? Nele você apresenta um fato histórico que remete ao tema e compara-o à discussão na atualidade. O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimentos de mundo e um bom repertório sociocultural. Portanto, essa alternativa é uma boa forma de dar credibilidade à sua argumentação.
E aí eu trago um exemplo para vocês, dessa vez falando sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Tema de redação do Enem, de uns anos atrás, tá? E aí eu trago o seguinte: a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e também pelo Estado. Então, nessa parte que eu coloco para vocês em negrito, pessoal, é justamente uma parte extraída, por exemplo, de uma aula de história, né? O professor, ele acaba aqui comentando, citando essa situação em sua aula, e nada mesmo impede de você construir um argumento maravilhoso para colocar na sua parte introdutória do texto. Na introdução, no desenvolvimento, na conclusão já fica um pouco mais divergente essa questão, mas nada impede, tá certo? Então você pode trabalhar o fator histórico, principalmente se remetendo a essas disciplinas que eu falei anteriormente, né? As disciplinas das humanas. Mas também nada impede de você vasculhar, garimpar alguma informação também bacana, importante, presente em uma outra disciplina. Das ciências da natureza, da própria linguagens e códigos, ou até mesmo uma linguagem matemática, uma notícia da área da matemática, também nada impede, tá? Então, as disciplinas que vocês mais gostam de trazer à tona algumas informações sobre: filosofia, sociologia, história, as artes, tá certo? As linguagens propriamente dita, alguma coisa relacionada, atrelada à biologia. Então, dependendo da temática, você consegue garimpar muita coisa interessante para se colocar no seu texto, tá bom? Então, essa foi a modalidade 4, e agora a gente vai falar de uma outra que é muito bacana e também muito acessível para o nosso dia a dia, para a nossa prática de aluno, de estudante. É um tipo chamado de introdução afirmativa. Nesse modelo, você faz uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início. Claro, tem que ser fidedigno, tem que ser verídico, verossímil, não pode ser algo inventado, tá certo? Escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. Nada de chamar muita atenção, nada de confetizar muito a coisa, tá ok? Então o objetivo é chamar a atenção do leitor, por exemplo, com afirmação crítica. Confira esta introdução para o tema, na persistência da violência contra a mulher. Também tema de redação de alguns Enems passados. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. E aí tem uns etc. aí, né? Mas, pessoal, a frase de impacto é essa: o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Você não está denegrindo a imagem de ninguém, você não está usurpando aquela coisa que a gente coloca muito na competência 5, você tem que respeitar os direitos humanos. Você está trabalhando em meio à verdade, você está trazendo algo que de fato é verdadeiro, né? A questão de que de fato, infelizmente, a nossa nação, o Brasil, o nosso país, é uma nação historicamente machista e violenta, e continua sendo, tá certo? Então você está declarando, você está afirmando uma coisa que de fato existe, sem denegrir a imagem de ninguém. Então esse é um tipo de introdução também bastante bacana. E aí, eu trago para vocês agora um outro tipo muito trabalhado pelos alunos, tá certo? É uma introdução comparativa. Como o próprio nome já diz, né, você vai trabalhar em meio à questão da comparação. Neste modelo de introdução para a redação, você pode comparar o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. Próximo exemplo é sobre o tema: o histórico desafio de valorizar o professor. E aí eu trago para vocês o seguinte fragmento, que dentro da sua estatura está bastante interessante para de fato ser um parágrafo
de introdução, tá certo? Onde eu coloco os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Olha só que bacana essa modalidade, esse tipo de introdução, a introdução comparativa. Eu trago informação novamente verídica, verossímil, que de fato existe, é real, tá? Em relação aos Estados Unidos. E aí, como a própria temática de um exame, que é o maior exame do país, pede que você fale acerca da sua nação de origem, né, o Brasil, nada impede de você comparar o país com um país que você sabe que ele é bem mais tecnológico, bem mais futurista em relação à temática. Ele consegue uma supremacia bem mais adequada do que o Brasil, que infelizmente ainda engatinha nessa questão. Então eu faço uma comparação sadia, saudável, acerca dos Estados Unidos e o Brasil, tá certo? Em relação ao trato que é dado à educação e também aos profissionais da educação, os professores no caso. Tá certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham curtido esses 6 tipos de introdução, tá certo? Na próxima aula, dando sequência, dando continuidade a esse nosso mini curso de redação, nós iremos trabalhar meios, formas e formatos, juntamente com alguns modelos, de como se constituir um ótimo desenvolvimento. No caso, é o miolo, é o grosso da redação. Então, muitos de vocês também têm muitas dúvidas, muitas problemáticas envolvendo a parte constitutiva do texto em seu desenvolvimento. Então, próxima aula nós iremos trabalhar a questão do desenvolvimento. Tudo bem? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, estamos aí. Valeu, pessoal!